O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Hoje eu tô trazendo um vídeo super importante sobre a prevenção contra o surto de dengue. A gente já sabe que o mosquito se reproduz em água parada, então é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade dentro da sociedade de verificar os possíveis focos de dengue. Você que tem um quintal, vasos de plantas, pneus, recipientes com água, tudo isso nós precisamos nos atentar e cuidar para não permitir que isso seja um foco de dengue, porque nós já estamos em uma epidemia. Precisamos cuidar de nós mesmos e do outro, e isso passa pela responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Tá, mas e se eu tiver com sintomas de dengue, o que eu devo fazer? O Dr. Antônio Campanati, do laboratório Daylab, trouxe uma breve explicação de qual procedimento devemos seguir se caso apresentarmos algum sintoma. Se você tem sintomas, como é que você pode saber se está ou não com dengue? Basicamente, nós fazemos 2 testes. O primeiro deles é a pesquisa da proteína viral no organismo, que é a pesquisa, o teste NS1. Esse teste é feito até o 3º dia de evolução da doença, quando tem o pico da carga viral do vírus. E depois de 3 dias de sintomas, como eu devo prosseguir? A partir daí, nós fazemos um outro tipo de teste, que é a pesquisa das imunoglobulinas, que são os anticorpos, que é a resposta do organismo à ação do vírus. São 2 tipos, a IgM e a IgG. A IgM deve ser pesquisada em torno do 5º dia do ciclo, a partir do início da evolução da doença. E a IgG em torno do 8º dia do início dos sintomas. A critério médico, podem ser feitos outros exames complementares, mas aí não mais na detecção do vírus, e sim no acompanhamento da evolução clínica do quadro. Nós somos o Laboratório Daylab, estamos à sua disposição, fazemos os testes para dengue, os exames complementares, para avaliação do seu estado e acompanhamento da evolução do quadro. Nós estamos presentes em 3 unidades, aqui em Friburgo, na Rua General Osório, número 284, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa, e em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. A
Padaria Cantinho do Pão no BEM-TV é o lugar onde qualidade e sabor se encontram para proporcionar a você uma experiência única. Venha conosco conhecer mais sobre esse espaço especial. Na Cantinho do Pão temos de tudo e muito mais do que você procura em uma padaria. Nossos produtos são cuidadosamente preparados para garantir a excelência em cada detalhe. Cada item que você encontra aqui é feito com carinho, visando proporcionar a você uma experiência única de sabor. Queremos que cada visita seja especial e cheia de delícias descobertas. A Cantinho do Pão não é apenas uma padaria, é um espaço amplo e agradável pensado para que você se sinta confortável como se estivesse em sua própria casa. A atmosfera aqui é única. E se você ainda não nos conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos aqui para atender você de segunda a sábado, das 5 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 6 da manhã às 9 da noite. A Cantinho do Pão é mais que uma padaria. Esperamos por você na Cantinho do Pão no BEM-TV. Descubra um mundo de sabores em um lugar feito com carinho. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez nesse canal, se inscreva, faça parte aqui dessa comunidade bem bacana Noar Podcast. Se você está chegando pelo nosso convidado de hoje, já chega mais que nós temos aqui mais de 200 episódios que tem a missão de agregar na sua vida de alguma forma. Então, siga a gente aqui no nosso YouTube e também lá no Instagram, no @noar_PDC, ou escreve lá Noar Podcast que você acha a gente bem facinho. Siga a gente lá no Instagram também, que tem um pedacinho de Noar Podcast pela internet. Também estamos disponíveis no TikTok e se você ouve a gente também pelo Spotify, obrigado aí pela audiência. E eu quero dar boas-vindas e uma boa noite para um convidado especial que eu já estou bastante tempo querendo receber ele aqui no podcast. Inclusive, pastor, o senhor estava na minha lista de 2 anos atrás de convidados para vir no podcast. Então, é realmente uma realização de uma meta que nós colocamos aqui no nosso podcast. Quero te dar boas-vindas, pastor Gerson, ao Noar Podcast. Obrigado, Thiago. Também o pessoal que está acompanhando o podcast. Uma boa noite. Espero que vocês se divirtam, se entretenham e aprendam bastante coisa aqui no nosso bate-papo de hoje. Legal demais. Só tira uma dúvida. Como que pronuncia seu sobrenome, pastor? É bem simples, é Acker. Acker? Isso. Então assim como está escrito, então. Assim como está escrito. Legal. Então, pastor Gerson Acker, ele que é pastor luterano da comunidade Nova Friburgo, e a gente vai trocar uma ideia muito legal hoje sobre a trajetória dele, sobre a vocação dele, o chamado para ser pastor, e também o bicentenário da Igreja Luterana aqui na nossa região e também na América Latina, galera. Então vai ser bem legal o podcast de hoje, que envolve um pouco de história também e faz parte da história aqui da nossa região, do município de Friburgo. A gente estava trocando uma ideia aqui em off, né? Como que é importante a gente valorizar a história, né? A história sempre viva. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Noar Podcast. A padaria e confeitaria Cantinho do Pão mandou pra gente hoje um pãozinho de queijo sensacional, e você aí pode fazer aquele cafezinho da manhã, aquele lanche da tarde lá na padaria e confeitaria Cantinho do Pão, que fica localizada no bairro BEM-TV, próximo à ponte. Não tem erro, uma padaria sensacional, com um espaço maravilhoso para você ir lá fazer aquele lanche sensacional com toda a família. O Instagram deles é @Cantinho do Pão OFC. E siga lá que todas as delícias você encontra na palma da sua mão. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial. O Plano SAF tem uma plataforma de desconto chamado Sou Vantagens. Então você que está assistindo a gente aí já é um associado SAF. Escaneie o QR Code que vai estar passando aqui na tela e acesse a plataforma de descontos da SAF. E dentro da plataforma Sou, você tem descontos em mais de 260 grandes marcas. Também tem cursos online gratuitos com certificados e sempre está rolando um sorteio bem legal lá dentro da plataforma. Se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Com certeza, amigos fazem planos. SAF Assistencial. O Instagram deles é @SAF Assistencial. Acessa lá e confira todas as novidades. O Laboratório Daylab também é o nosso grande parceiro aqui do Noar Podcast, atendendo Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Bom Jardim.
lá em Cachoeira de Macacu, fica localizado na Clínica Martinez, em Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e aqui em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. O Laboratório Daylab está realizando os exames de testagem para dengue. Então, caso você esteja se sentindo mal, precisa fazer aí o exame para detectar ou não a dengue, o Laboratório Daylab, nas 3 unidades, está realizando a testagem. Inclusive, no início do episódio, na tela de espera, o Antônio Campanati, Dr. Antônio Campanati, explicou as diferenças que tem entre os exames para detectar a dengue e a importância de realizá-los, né? Até para você acompanhar como está sendo o desenvolvimento da doença, beleza? E também, no Laboratório Daylab, tem os exames para testagem de Covid, além dos exames normais, né? Hemograma completo, os exames para ver se suas vitaminas estão ok, e os exames toxicológicos para quem vai tirar carteira de caminhão, carreta, prestar algum concurso público que exija o exame toxicológico. O Daylab é referência. Então acesse o QR Code aqui embaixo, que você vai direto para o site do Daylab e você conhece todas as novidades. E o Instagram deles é @daylabnf. Em Nova Friburgo também nós temos um grande parceiro lá no bairro Duas Pedras, que é a Soneca Home. A Soneca Home tem como lema transformando casa em lar. E lá você encontra uma grande variedade de móveis, desde a área da sua cozinha até o seu quarto, passando ali pela sala, você encontra uma grande variedade. Lá tem mesas extensíveis de 4, 6 lugares. Também você tem a oportunidade de comprar somente cadeiras individuais para a sua casa e de acordo com o seu gosto também. Você escolhe o tecido, a cor do tecido. E é a mesma coisa com os sofás. Você escolhe o tipo de sofá que você quer, a forma do tecido, a cor do tecido. Tem sofás camas, sofás retráteis. E no quarto tem uma grande variedade de colchões, cabeceiras, travesseiros. Você encontra tudo isso e muito mais na Soneca Home, a loja onde móveis e sua satisfação é o nosso compromisso. E no ano anterior, em 2023, a Soneca Home foi eleita como líder em satisfação pelo cliente. Foi feita pesquisa na rua, pesquisa espontânea, e foi perguntado, né, qual a melhor loja de móveis da cidade. E o pessoal colocou lá, a líder em satisfação do cliente, Soneca Home. E você pode conhecer o Instagram deles, que é @sonecahome.nf, que também está no QR Code abaixo e durante o episódio também vai estar passando. Fica localizado no bairro dos Pedras, ali na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Soneca Home, transformamos casa em lar. E o Noar Podcast está conectado via Free Online. A Terabyte, ela foi... Como que é, Thalia? Ela foi... consolidada, né? A Terabyte, ela foi consolidada pela Free Online, que é você mais feliz. E a Free Online chegou em Bom Jardim, e você aí que quer um plano de internet de qualidade, você que usa internet para trabalhar, ou quem sabe assistir o Noar Podcast sem travar, a Free Online tem um plano ideal para você. Então vai estar passando um QR Code aqui na tela também durante o episódio, você pode escanear e ir direto para o site da Free Online e ver quais planos estão disponíveis para você e para sua realidade. Free Online, você feliz. Top demais. E vamos começar o nosso papo de hoje. Gratidão aos nossos parceiros, né, que confiam aqui no nosso trabalho. E, pastor, eu quero conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? Aonde o senhor nasceu, como foi o seu chamado para ser pastor. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente. Então, vamos lá, né? Eu sou natural do Espírito Santo, né, de uma cidadezinha serrana também, chamada Santa Maria de Jetibá. O pessoal que conhece, Espírito Santo é um município do lado de Domingos Martins, que acaba sendo um município mais conhecido aqui. Uhum. Eu sou luterano desde o dia que eu nasci. Uhum. Né? A minha família sempre foi parte integrante da igreja luterana, então assim, o luteranismo nunca foi algo estranho para mim, no sentido de que eu, né, nasci, né, nesse contexto. Dentro da igreja luterana, a gente tem o acompanhamento das crianças, que se chama o culto infantil, depois tem o ensino confirmatório, que é o momento que os adolescentes também vão conhecer mais a história da igreja, as questões da doutrina. E nesse período, que eu tinha 12, 13 anos, eu sempre fui muito atento, ligado, né?
E outra coisa que eu sempre tive muito foi questão de falar, de interagir. Então, assim, foi um período em que eu aprendi muito e aquilo começou a fazer muito sentido para mim, né? E aí foi também o período que eu estava terminando o ensino médio, e aí começa aquela crise existencial do adolescente. O que eu vou fazer quando eu terminar o ensino médio? E foi muito interessante porque esse chamado, né, ele veio muito através das falas das pessoas da comunidade onde minha família frequentava, assim, de pessoas chegarem para o meu pai, para minha mãe, e dizer assim, pô, o Gerson leva jeito para ser pastor e tal. E meio que nisso, assim, isso começou a fazer sentido para mim, né? E aí, claro, isso representava uma grande mudança na minha vida, porque seria sair lá do interior do Espírito Santo e ir para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, fazer a formação em teologia lá, né? Então, eu entrei na faculdade no ano de 2005, fui para São Leopoldo, né? Lá eu morei, fiz estágios, né? E em 2010 eu me formei, bacharel em teologia, e depois que a gente se forma, né, no bacharelado, a gente precisa prestar um exame de ordem para a igreja. Eu brinco que é a nossa OAB, né? Assim, E aí, depois disso, eu fui aprovado, e após essa aprovação, você é enviado pela igreja para fazer 1 ano e meio de período prático. Ou seja, você ainda é mentorado por um pastor, por uma pastora, e você tem 1 ano e meio, então, para exercer, para ser avaliado as competências. E nisso eu fui parar no oeste da Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Para quem não faz ideia aonde seja Luiz Eduardo Magalhães, fica a 500 quilômetros de Brasília e a 1.200 de Salvador. Então, assim, é coração do Brasil. E depois de ter cumprido, né, o período prático lá, 1 ano e meio, fui aprovado, daí eu fui ordenado pastor, então uma caminhada quase de 7 anos, né, desde o dia que eu pisei na faculdade pela primeira vez até ser ordenado. E aí a igreja optou por me reenviar para lá. Então, a mesma paróquia me recebeu como pastor. Sim. E eu fiquei, então, 4 anos e meio no oeste da Bahia. Depois, eu saí de lá e me candidatei aqui para a paróquia, para a comunidade de Nova Friburgo. Então, eu estou em Nova Friburgo desde 2016. Então, mais ou menos assim que eu cheguei aqui, né, na região serrana, saí da região serrana do Espírito Santo, dei um pulo, né, no Rio Grande do Sul, Bahia, e agora, então, aqui no Rio, na região serrana, Nova Friburgo. Que legal, que legal. Eu acompanho um youtuber que a família dele é de Luiz Eduardo Magalhães. A família dele é de lá e de vez em quando ele vai visitar a mãe e o pai nessa cidade e tal. Ele mostra um pouco a cidade. É uma cidade tudo baixinho, né? Isso, tudo planície, totalmente, né? O oposto geográfico da nossa região aqui, né? Sim, e bem quente também. Né? Calor, planície, né? E é a região do agronegócio, né? Sim. Muita lavoura de soja, trigo, algodão. Totalmente distinta da nossa região aqui, né? Interessante, e é interessante conhecer outras culturas também, né? Outras formas das pessoas viverem, e isso acaba enriquecendo muito a pessoa como ser humano, né? As experiências, o convívio com pessoas de outra realidade, porque, né? Foram quantos anos de estudo lá no Rio Grande do Sul? Foram 6. Então, imagina, 6 anos morando numa realidade, né? Do sul do Brasil, e depois ir para uma realidade no nordeste do Brasil, né? Então, acaba tendo um contraste muito grande, né? Sim, e até é interessante, né? Porque a igreja luterana é uma igreja nacional. Então, assim, você tem comunidades luteranas do Oiapoque ao Chuí, e cada local, mesmo que a gente tenha, né, uma liturgia oficial, né, a gente tenha os elementos identitários, mas cada contexto também molda a comunidade, porque as pessoas são diferentes, né? Então é muito interessante perceber o jeito que os capixabas são luteranos, o jeito que o pessoal da Bahia é luterano. E uma curiosidade, né? Ano passado, em setembro, eu tive a oportunidade de ir para a Polônia. Eu fui representando, né, a igreja dentro da delegação. Eu fui convidado para fazer um estudo bíblico na nossa Assembleia da Federação Luterana Mundial. E aí foi muito interessante de ver
como são os luteranos de outros países, né? Então, assim, tinha luterano da Índia, tinha luterano de vários países da África, tinha luterano da Suíça, Suécia, né? E da própria Polônia. Então, assim, é interessante você perceber que, tem a questão cultural que você percebe que é diferente, mas, assim, tem aqueles elementos que, cara, é um luterano, né? Porque tem um jeito de viver, de ser que nos conecta. Que legal. E isso é muito interessante, né? Que é a diversidade do povo de Deus, né? Que realmente tem uma fé, né, única, né, em Jesus, mas a forma de expressar essa fé é de formas diferentes, né? Isso é muito legal, muito interessante de a gente vivenciar e ver como que o povo demonstra a sua fé. Eu acho isso muito, muito interessante, muito legal. E pastor, já unindo essa questão da igreja luterana, né? E talvez a nossa audiência que chega aqui não conheça muito o que é a igreja luterana. Então, se eu pudesse explicar para a gente o que é a igreja luterana e, por exemplo, assim, né? Eu vou fazer umas perguntas de leigo também, tá? Eu vou fazer umas perguntas de curiosidade que eu tenho mesmo. E a primeira que eu faço, né? Já explicando sobre essa questão de que é luterana, por que, por exemplo, assim, a nomenclatura continua sendo paróquia, né? Porque é interessante, né? Alguns dos aspectos católicos se permaneceram dentro da igreja luterana e explicando dentro do que é o luteranismo o que isso tudo expressa realmente na fé de vocês. Eu vou começar com esse gancho dessa palavra paróquia, né? Você vai perceber que na nomenclatura da igreja luterana você vai ter palavras, e não só palavras, outras questões litúrgicas, por exemplo, que a maioria das pessoas vai dizer assim, mas isso é católico. Aí a gente tem que fazer uma correção. Não é nem católico e não é nem luterano. É uma coisa que remete ao cristianismo primitivo. Ou seja, o cristianismo lá, quando começou a se moldar, e aqui eu estou falando de estrutura, né, daquilo que a gente iria chamar de igreja. Então, assim, Então, assim, no início, elas se chamavam comunidades, a junção de comunidades formava paróquias e a gente usa a nomenclatura sínodo, isso tudo vem do grego, né? São todas palavras gregas, para dizer um grupo de paróquias que decide caminhar juntas, né? O que é a palavra sínodo? Syn, rodós. Syn, junto, rodós, caminho, ou seja, um grupo de pessoas que decide caminhar em conjunto. Então, perceba, toda a liturgia batismal, a forma que a gente celebra a Santa Ceia ou a Eucaristia, as questões de como que se celebra um culto cristão, tudo isso remete ao cristianismo primitivo. Então, assim, antes da gente ter uma igreja chamada católica, antes da gente ter aquilo que a gente chama de igreja ortodoxa, né? E antes da gente ter algo que a gente chama de igreja luterana. Eu citei essas três justamente por esse movimento, né, histórico. Então, uma vez que a igreja se compõe, se estrutura, surge uma igreja chamada Apostólica Romana. Aí a gente tem o primeiro cisma. Né? Não vou entrar nas minúcias aqui, mas se separa e surge a igreja ortodoxa. Né? Depois do seio da Igreja Apostólica Romana, e a gente está na Idade Média, vem toda aquela discussão das indulgências, né, das questões que... Aí é a crítica de Lutero, né, de que a Igreja tinha se afastado dos ideais da pobreza, dos ideais, né, da pregação do Evangelho. E por isso vem esse movimento da reforma, que aí é o outro cisma que acontece, né? Quando a gente então tem pela primeira vez uma igreja que não é católica, mas sim evangélica. Até na Alemanha mesmo, a igreja luterana não é conhecida como igreja luterana, mas é como igreja evangélica. Ou seja, o que não é católico é evangélico. Aí, como atualmente a gente tem uma proliferação de diferentes tipos de igrejas evangélicas, né, sobretudo aqui no Brasil, a gente optou por manter essa nomenclatura de igreja luterana. A igreja luterana é uma igreja evangélica, né? Porém, a gente opta por falar igreja luterana até para facilitar, né,
que igreja evangélica é essa? Sim. Né? Mas voltando então na questão histórica, então nós temos em 1517 um marco da Reforma Protestante, quando Lutero vai na porta do castelo, né, de Wittenberg, da igreja, e prega as suas famosas 95 teses. E as principais críticas das teses, né? A questão que o Papa não falha, né? Lutero era crítico disso, não só ele, mas outros pré-reformadores e outros reformadores também, e a questão da venda de indulgências, que era vender pedaço do céu, vender espinho da coroa de Cristo, né? Naquele momento, o Papa era o Leão X e o objetivo dele era juntar finanças para construir o que hoje é o Vaticano. Né? Embora que o Papa Leão X não conseguiu fazer isso, porque ele se endividou ainda mais e quando ele morreu não tinha assinado ainda. Né? Mas tem a questão doutrinária, tem a questão financeira e também a Idade Média foi muito propícia porque as pessoas viviam com medo. Você tinha a peste negra e num mundo em que não tínhamos ciência como hoje. Então, assim, você tinha a peste negra e a peste negra ia matando, dizimando, e as pessoas achavam que isso era castigo divino. Porque você tinha uma teologia que respaldava isso, de um Deus punitivo, tirânico. Você tinha a questão da fome. Então, foi um período que a Europa, né, teve um inverno muito rigoroso e depois não conseguiram produzir. Então, você tinha muita fome. E a própria Guerra dos 100 Anos, que estava em curso. Então, assim, era peste, fome e guerra. Esse era o cenário da Europa. Então, assim, nesse momento, olha que curioso, né? Em vez de um discurso de um Deus que é bondoso, que abraça, que protege, vai surgir esse discurso de um Deus que é tirânico, que exige, né, sacrifício dos seus fiéis para você ter a salvação. E aí por isso que as pessoas ficavam realmente ansiosas e desejosas de querer a salvação. Aí a gente entende por que as cartas de indulgência caíram assim no gosto popular, porque era uma forma de, se esse mundo é uma desgraça, pelo menos eu vou garantir a minha cartinha que eu vou estar lá na eternidade são e salvo. Então, é nessa cosmovisão, né, nesse mundo tão ruim, fragmentado, de um Deus tirânico, que surge essa questão de Lutero. Né? Assim, como eu posso ter um Deus que é misericordioso? Essa era a angústia existencial do Lutero. Sim. E aí, nesse período, primeiro, poucas pessoas sabiam ler e escrever. Segundo, quem sabia ler e escrever eram o pessoal que estava nos monastérios, o pessoal que, né, é ligado à religião. E detalhe, não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. Então, Lutero, e aí vem a questão pessoal de Lutero. Lutero vinha de uma família muito pobre, e nesse período você ascender socialmente não era tão simples. Então o pai de Lutero desejava que ele ingressasse no direito. E ele começou a estudar direito, só que o que acontece? Um amigo de Lutero morre e ele vai nesse velório, nesse sepultamento, e quando ele está retornando, ele se vê no meio de um grande temporal. E aí ele promete para Santa Ana, né, na época Lutero ainda católico, né, de que se ele sobrevivesse, olha o medo da morte, né, o pano de fundo é um medo de morrer, ele iria virar monge católico, ele ia virar padre. E ele sobrevive, obviamente, à tempestade, né, e aí ele entra no convento dos agostinianos, que era o mais exigente, o mais rigoroso. E quem não gosta nada disso, obviamente, é o pai de Lutero. Tanto é que o pai de Lutero fica depois, alguns anos, sem falar com o filho por causa disso. E Lutero, então, era muito inteligente, muito perspicaz, muito crítico, e por causa disso ele vai além, né, do sacerdócio e vai começar a fazer os estudos de mestrado, doutorado, né? Ele vai se doutorar. E olha que interessante, só quando ele está no doutorado é que ele tem acesso aos originais da Bíblia. Porque ele só tinha acesso, antes disso, à tradução latina, que era a Vulgata, né?
A tradução é dos originais para o latim. Mas, gente, toda tradução é uma traição, né? Porque, assim, você pode mexer... Eu vou dar um exemplo. Nós temos o livro de Cântico dos Cânticos, né? E ali tem um versículo, né, que o Almeida, que é uma tradução muito usada no meio evangélico, Sim. protestante, traduz assim: eu sou morena, porém formosa. Essa é a tradução do Almeida para a fala da Sulamita. Eu sou morena, vírgula, porém formosa. Sabe como está no original? Eu sou negra e formosa. Tá vendo a intencionalidade? Sim. Primeiro que deu uma branqueada, né, de negra para morena, Certo. mas a palavra que está lá é negra. E na tradução ele põe um porém, ou seja, apesar disso, tem um que, né, pejorativo, vou dizer até racista, mas o original é o termo de ligação e. São duas qualidades que são. Então, a Sulamita diz, eu sou negra e formosa. Então, assim, Lutero, daí ele vai ter diante dele o Novo Testamento no grego e o Antigo Testamento no hebraico. E ele também era muito perspicaz nessa coisa de línguas. E aí, ele vai chegar, assim, na carta de Romanos, né, de Paulo aos Romanos, e lá ele encontra o suprassumo da teologia luterana, que é a formulação, o justo viverá por fé. Que para ele isso é o libertador. Ele se dá conta de que não é pelas cartas de indulgência, não é sob a autoridade do Papa, mas de que o que leva a pessoa à salvação é a fé. Acho que essa é a grande virada teológica, que na verdade é uma redescoberta, né? Assim, não vou dizer que Lutero, nossa, agora ele descobriu. Sempre teve lá. Só que sempre foi, né, varrido para debaixo do tapete. E essa é a grande, vou dizer assim, a grande base luterana, né? A questão da salvação por graça e fé. Sim. Pastor, nessa questão toda, né, da reforma que o Lutero fez, a intenção dele com as 95 teses e tudo mais seria, a princípio, fazer uma reforma dentro da igreja, ou a ideia dele já era, não tem o que fazer aqui, vamos tentar fazer de outra forma? A primeira intenção dele foi fazer uma reforma por dentro? Justamente. Tanto é que o movimento se chama reforma. Né? A ideia de Lutero ele queria reformar a igreja. Ele acreditava nas teses dele e, por isso, ele põe elas para discussão. A ideia de você publicar é isso. Só que ele não contou que ele seria rechaçado por isso. Né? E, enfim, aí teve todo o processo de perseguição, a convocação das dietas, né, dos concílios, então, para ele retratar o que ele escreveu, e ele não retratou porque ele disse, olha, se vocês não me convencerem por uma lógica simples e através das escrituras, eu não posso renegar o que eu escrevi, porque está dentro da escritura e está dentro de uma lógica racional simples, esse entendimento. E aí Lutero é primeiramente excomungado, depois proscrito, e aí o movimento reformatório na Alemanha, junto com os príncipes alemães, porque eles entendem um momento também oportuno de não só ter uma nova religião, mas também um momento de cortar os laços com Roma. Então, assim, vocês têm Lutero num período histórico muito favorável, politicamente e também a nível de sociedade, para fazer essa separação. Porque até esse momento, toda a Europa estava debaixo desse grande império sacro romano germânico, né, que foi a maior extensão geográfica que o Império Romano alcançou. Né? E a partir daí você começa o esfacelamento do Império Sacro Romano Germânico. Que interessante. Você vê que até para a história
da humanidade, como foi importante também a reforma, né? A própria igreja, anos depois, fez a contra-reforma, né? E acaba que anos depois admite, né, que justamente, que Lutero não estava errado, que né? os exageros realmente aconteceram, né? E é importante, né, que hoje em dia, né, existe o ecumenismo, né, que as igrejas conseguem conviver juntos, né, e até celebrar muitas vezes muitas coisas juntos, né? O próprio Papa Francisco convida muitas vezes, né, as igrejas de expressão luterana, né, a igreja luterana, na verdade, para estar lá no Vaticano e conviver juntos, né? Porque, na minha visão, fez um bem para a igreja também, né? Até duas curiosidades, né? A gente tem um amigo em comum, o Flávio, Sim, né? sim. Então, inclusive, abraço para o Flávio, que é do movimento carismático, né? Sim. Católico, também é um cara incrível. Eu acho que assim, o que a gente está contando, né, é realmente a parte da história da Idade Média, de que hoje, né, o diálogo entre luteranos e católicos é muito frutífero, né? Eu citava antes a Polônia. Quando eu cheguei da Polônia, no final de setembro, eu participei do momento de oração ecumênico que foi convocado pelo Papa Francisco, lá na igreja de São Francisco, que é a vizinha da igreja luterana, né? O bispo Dom Luiz me convidou, participei, estive lá e, muito curiosamente, né, enquanto isso lá no Vaticano, né, quem estava lá era a pastora, que é a secretária-geral, né, da Federação Luterana Mundial, que estava coordenando os trabalhos na Polônia. Ela estava como pastora presente no momento de oração do sínodo, né, lá no Vaticano. Que legal. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, mostrado muitos movimentos positivos. Acho que, assim, esse é o principal testemunho de uma igreja, de uma fé, de que você entende a alteridade. E eu sei que as pessoas têm muita dificuldade com a palavra ecumenismo. Né? E o ecumenismo é o quê? Eu sou luterano, você é católico, a gente convive bem, a gente dialoga, a gente se respeita, sem a necessidade de eu ter que falar para você, mas minha igreja é melhor nisso. É verdade. Não, porque a minha igreja está certa nisso. Não, porque a sua está... Assim a gente não vai para frente nem como igreja e muito menos como humanidade. Então, assim, as pessoas acham que ecumenismo é botar todas as igrejas num liquidificador, bater e é isso que só... Não. Ao contrário, é a preservação da identidade de cada igreja como ela é, só que com... Isso é muita maturidade de fé. É verdade. Né? De você olhar e respeitar e entender que são diferentes, são anseios diferentes. É verdade. E nisso eu estou muito contente, porque dentro da programação do bicentenário, né, da Igreja Luterana, que a gente vai ter a programação dia 3, 4 e 5 de maio. No dia 5, nós vamos ter um culto ecumênico. Que legal. Ou seja, um momento de fala, né, até o tema desse culto vai ser o que é ser Igreja de Jesus Cristo no Brasil hoje. Então, não vai ser um pregador ou uma pregadora que vai falar exaustivamente, mas todos os convidados ecumênicos vão ter um tempo de fala para trazer a sua ideia. Então, essa vai ser a pregação daquele culto. Então, que legal. Oportunizar a fala de todos e de todas que vão estar lá. Muito legal, muito legal. Uma dúvida que eu tenho sobre a igreja luterana também é sobre essa questão de ter pastora, né? Foi desde sempre, quando a igreja criou essa estrutura, foi assim, porque, né, Lutero, vindo da igreja católica, né, sendo um padre católico, somente homens são ordenados. Como que surgiu essa questão de ter pastoras também e como que é isso hoje também dentro da igreja luterana? Então, a gente precisa, antes de mais nada, dizer que o movimento reformatório, ele só deu certo por causa das mulheres. Além dos homens reformadores, que sempre são muito mencionados, nós tivemos muitas mulheres reformadoras. E é importante falar, por exemplo, do protagonismo de Catarina von Bora, que é ex-freira, que casa com Lutero, e ela tem um papel assim importantíssimo na forma que Lutero vai se desenvolver como teólogo, como reformador, no sentido de que todas as reflexões de família, tá tudo conectado a ela, né? Cada igreja luterana, né, a gente, como eu disse, eu tenho falado muito da Federação Luterana Mundial, né? A Federação Luterana, ela reúne
igrejas luteranas do mundo inteiro, respeitando o contexto de cada igreja. Então, assim, eu falo da perspectiva da igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. No início, o sacerdócio era masculino, mas a partir dos anos 60 já há um ingresso de mulheres no ministério. Então, a gente tem, né, a partir dos anos 60, a primeira pastora ordenada. E, a partir disso, então, foi se crescendo o ministério feminino. Então, assim, na Igreja Luterana isso nunca foi um tabu, mas de que as mulheres são tão aptas ou melhor aptas ao ministério como qualquer homem. Como curiosidade, hoje, na configuração, né, dos estudantes de teologia, a gente teve sempre, por um grande tempo, né, o número de homens maiores do que de mulher. Hoje se inverteu. Hoje você tem mais mulheres fazendo teologia do que homens. Interessante. E na administração das paróquias também já está assim, as mulheres estão mais do que os homens. As mulheres sempre foram a base, né? Que legal. A diferença é que quando a gente tinha os cargos de liderança, eram os homens que ocupavam esses cargos, né? Sim. Então as mulheres ficavam trabalhando muito nos bastidores, né? Acho que hoje a gente traz à tona esse reconhecimento. Até em função disso, Tiago, dentro da programação do Bicentenário, no sábado, a gente vai ter uma roda de conversa. Até a pastora Kathleen, ela vem lá do Rio Grande do Sul, ela é uma estudiosa de Catarina Fonbore, sobre mulheres da Reforma. Vai estar, então, conduzindo uma palestra, um bate-papo desse tema, né? Sobre Catarina Fonbora, sobre as mulheres na Reforma Protestante, né? Também relatos de lideranças hoje. E no domingo, depois do culto ecumênico, lá na Igreja Luterana, a gente tem, do lado de fora, então, um busto de Martim Lutero. Aqui é um mega spoiler, tá? Do lado, a gente vai inaugurar um busto de Catarina. Que legal. Para fazer homenagem a todas as mulheres presentes nesses 200 anos de história. Que legal, pastor. Nossa, interessante, né, saber como que a história da igreja também é plural também, né, e ver como que isso acontece. São cheios de dúvidas. Porque o senhor falou sobre busto, né? Essa questão das imagens, por exemplo, para vocês luteranos, como que funciona? Essa questão de, acredito que não tenha veneração à imagem, mas como que é essa questão, por exemplo, de ter um busto de Lutero, um busto de Catarina, meio que a questão da foto mesmo, ou enfim, é só para eu entender como que é essa relação também dos luteranos com imagens. Vou te provocar, porque o que acontece? No templo luterano, além, né, dos bustos lá fora, né, a gente tem no altar um crucifixo. Sim. E geralmente o crucifixo é o que dá mais polêmica. E é com Jesus crucificado, não é somente a cruz. Isso, né? A palavra crucifixo é sempre um Cristo, né? Que é do templo de 1852, é uma relíquia nossa. Então, Lutero tinha a percepção de que pinturas, esculturas, elas são o evangelho para as pessoas que não sabem ler e escrever. Acho que é uma dimensão pedagógica muito preciosa. Por quê? Eu sou uma criança e escuto sempre a história de Jesus e não sei o quê e tal, mas eu ainda não sei ler. Então, quando eu chego na minha igreja, eu vejo uma pintura, sei lá, de Jesus como bom pastor, eu estou falando da gente de criança, mas em qualquer pessoa. Aquela imagem te remete a muita coisa. Eu estou lembrando de uma frase de Rubem Alves, que ele diz assim, né, que fotografia é um registro de memória que fica, né, que quando você olha de novo, volta aquela mesma alegria do momento que a foto foi tirada. Estou parafraseando. Então, assim, como se a carga emocional voltasse toda, né? Então, assim, quando você olha para um crucifixo, na Igreja Luterana a gente não tem nenhuma liturgia ou algo assim que a gente vai tocar, venerar, mas ele está lá como um objeto litúrgico para a gente lembrar que, e a teologia toda que Lutero desenvolveu está em cima do Cristo crucificado, que está conectado justamente à ideia de graça barata, né? Porque, assim,
a gente recebe a salvação por graça e fé. Aí a gente pensa, nossa, né? O que é graça? Aí as pessoas, é de graça, mas não foi de graça. Não foi uma graça barata. Foi uma graça que a gente recebe por fé, mas que custou caro pra caramba, custou a vida de Cristo. Então, assim, por isso que tá lá. Acima, né, no nosso tempo, tem uma cruz vazia, que aponta a ressurreição e tudo. Mas não tem ressurreição sem passar pelo sofrimento. E aí eu vejo muito o quanto isso fala teologicamente, né? No sentido de que hoje a gente só quer olhar para a cruz vazia e fingir que não tem sofrimento. As pessoas querem a alegria, o oba-oba, a teologia da glória, da prosperidade, que tudo vai dar certo, porque se você fizer, se você correr atrás... Gente, eu conheço muita gente que faz, que corre atrás, que levanta às 4 da manhã, vai dormir meia-noite, mas que as coisas não acontecem. Será que Deus não está com essa pessoa? Eu acho que é uma teologia da charlatanice nesse sentido, porque, peraí, que Deus é esse que não está justamente com a pessoa que batalha e que não consegue as coisas? Eu acho que tem muito mais a gente tentando esconder um discurso de meritocracia, porque é muito fácil alguém que, sei lá, tem uma condição financeira boa, poder dizer assim, não, porque Deus me valoriza e me dá um carro, me dá casa, eu tenho... Será que é Deus ou porque você nasceu num berço melhor? Que seu trabalho é melhor? Reconhecer que você tem mais condições de acesso, ou teve mais condições de acesso à educação, a uma profissão. As histórias de vida são muito truncadas, né? Sim. Então, acho que a cruz também desvela isso um pouco, né? E aí, de novo, os bustos, né, do lado de fora do templo são estátuas, são marcos de história, né? A gente precisa, antropologicamente falando disso, de coisas que referenciam a nossa história, que trazem à memória a nossa identidade, a história da cidade. Isso é fundamental também. Sim. Eu quero entrar na parte, né, que a Igreja Luterana chega no Brasil, que aí entra Friburgo diretamente, mas, né, dentro desse contexto todo, me veio uma dúvida na questão, por exemplo, né, a Igreja Luterana é a primeira igreja evangélica, né, e teve toda essa propagação na Alemanha e tudo mais. Por que, por exemplo, assim, essa visão luterana não se propagou tanto no mundo como as outras expressões evangélicas, né? Se eu estou conseguindo ser claro nesse sentido. Por quê? O senhor explicando, né, a visão sobre o crucifixo, sobre as imagens e tudo mais, é uma visão completamente diferente que a gente tem das outras expressões evangélicas, que acaba reprimindo e colocando em cima de idolatria e tudo mais, que as pessoas que têm uma imagem, algo do tipo, possa acontecer. E não é essa visão, né, que a Igreja Luterana tem. Aonde que começou, talvez, o que Lutero queria não foi tão propagado, e aí pegaram outras visões? Qual no contexto histórico ali que desviou um pouco dessa forma que Lutero seguiu, né? Eu estou tentando colocar umas palavras assim meio melhores, porque é um assunto realmente mais delicado nesse sentido, mas é só para a gente entender esse contexto, como que as igrejas evangélicas se tornaram, tipo assim, muito espalhado, né? Antes, só uma provocação, assim, Tá. né? Eu acho que tem muito cantor gospel que é muito mais idolatrado do que Jesus Cristo, mas só para provocar. Mas voltando à tua pergunta... Eu não sei se eu fui muito claro na minha pergunta, pastor. Eu acho que tem um pouco a ver com a própria identidade do ser luterano, Tá. né? Primeiro, vou começar de trás para frente, né? Nós luteranos, a gente é péssimo em missão. Para você ouvir da boca de um luterano, de uma luterana, eu estou falando da minha comunidade, tá? O pessoal aqui da igreja está acompanhando, vocês são assim. Dificilmente você vira assim e diz, eu sou luterano, vem conhecer-me. Não. Você, para descobrir que a pessoa é luterana, você tem que conviver com ela um tempo. Até o dia que, de repente, você pergunta assim, sabe? Você participa de uma igreja? Aí é capaz da pessoa dizer, eu vou na igreja luterana. Aí eu fico pensando, gente, mas da onde a gente, né, por que a gente é assim? Aí eu vou me remeter à história. Por isso eu falei, vou começar de hoje para o passado. A igreja luterana vem para o Brasil como igreja de transplante. O que é transplante? Você tira um órgão e aplica ele no outro corpo. Então, os imigrantes alemães que saem,
né, lá da Europa, né, da Alemanha, e vêm para o Brasil, eles vêm carregando junto à igreja luterana tal e qual ela era lá na Alemanha. E quando eles vêm para o Brasil, o primeiro movimento deles não é assim, vamos nos espalhar. Não, mas eles justamente se fecham num gueto. Eu acho que essa mentalidade, em partes, a gente ainda não superou. Por isso que as outras igrejas evangélicas que têm já uma ideia de não, a gente precisa espalhar, a gente precisa crescer, elas são muito mais proativas no que a gente chama de missão. Obviamente, existe missão e missão. Eu acho que tem a missão que é bonita, que é o testemunho, que a pessoa se sente cativada, motivada a conhecer, e tem aquela missão horrorosa, que é quase uma extorsão, que é... Não vou entrar nesse aspecto. Acho que missão é dever da igreja, mas é um dever que tem que ser feito de forma digna ao evangelho do amor ao próximo. Acho que disso não tem como abrir mão nunca. Então, vou contar um pouquinho ali, né? Então, os imigrantes alemães que vêm para Nova Friburgo, eles vêm num veleiro, né, no Argos, e é um grupo que vem de uma cidadezinha chamada Bechenbach, que fica perto de Kirn, que é uma cidade um pouco maior. É um grupo que está fugindo também da fome, né, da situação precária da Europa, e você tem no Brasil um grande incentivo para trazer imigração para cá. E por que o governo, né, a coroa portuguesa, quer trazer imigrantes para cá? Primeiro, mão de obra, para criar uma classe média, porque no Brasil você tinha os escravos e você tinha a elite portuguesa, você não tinha uma classe no meio. A gente já está começando o movimento da industrialização, então a gente precisa de uma classe média para adquirir produtos manufaturados. Não se tinha. Ao redor da América já está acontecendo os movimentos de abolição da escravatura. O Brasil é um dos últimos. E aí, claro, a coroa portuguesa sabe que mais cedo ou mais tarde eles também seriam obrigados a abolir a escravidão. E aí também uma outra preocupação da coroa portuguesa era a ideia de que nós temos uma população mais negra do que branca. Então tem sim um cunho racista. Vamos trazer branco para branquear a raça. Né? Certo. Trazem italianos, trazem suíços e trazem os alemães, porque os alemães que vêm da leva da reforma protestante são conhecidos como aqueles da religião do trabalho. Por que isso? Porque dentro do ideário luterano, o trabalho é uma forma de você exercer a sua fé. Antes de Lutero, se tinha a ideia de que profissões ligadas à igreja, freira, monge, você teria mais chance de chegar ao reino dos céus. Lutero desconstrói isso e diz que qualquer profissão secular também é lugar para você exercer sua fé. Tem até uma historinha que é atribuída a Lutero, que diz assim, que um sapateiro pergunta para Lutero o que ele faz para ser um bom cristão. E aí Lutero responde, você faz um bom sapato e vende ele a um preço justo. Isso é ser bom cristão. Assim, não tem nada de louvar, de orar. Muito ético. Né? É puxar a fé para o âmbito ético-social. Então, essa leva de imigração que vem para o Brasil já vive esses ideários da reforma há mais de 200 anos. Né? Porque o Brasil é descoberto em 1500, a reforma protestante acontece em 1517, e agora a gente está em 1824. Né? Então, o que diferencia a leva de imigrantes alemães que vem para Nova Friburgo é esse pessoal de Bechenbach vem junto com o pastor deles. Porque o pastor Sauerbrunn, ele percebeu que ele ia ficar quase sem membro na igreja dele, né? O pessoal estava todo mundo indo embora. Aí ele ficou assim, o que eu faço? Fico aqui ou eu vou junto? Aí ele decide junto. Então, a gente já tem imigração alemã para o Brasil antes de 1824. Acho que isso é importante frisar. Tanto é que já tinha colônia alemã no sul da Bahia. Inclusive, os imigrantes que vêm parar aqui em Nova Friburgo, eles iam oficialmente ali para Ilhéus.
o pastor Sauerbrunn tinha sido contratado pela coroa portuguesa para catequizar indígenas e trabalhar ali naquela região. Só que aí, por uma mudança de... Aí, oficialmente, a história não fala o que causou essa mudança. A gente imagina que foi porque a coroa portuguesa já tinha investido muito na colônia de Nova Friburgo e os suíços que tinham chegado lá 6 anos antes não sustentaram e, né, foram para Bom Jardim, foram para Cantagalo, foram buscar terras melhores, melhor condição de clima. Sim. E como já tinha uma estrutura lá, não podia se perder isso. Então vamos mandar os alemães para lá e junto o pastor Sauerbrunn. Então, 3 de maio de 1824 marca justamente a chegada dos alemães a Nova Friburgo e também de uma comunidade luterana, porque tem o pastor e tem os membros dessa comunidade chegando juntos lá. Que legal. E aí começaram continuaram o que eles já faziam na Alemanha. Aí vem a ideia de igreja de transplante. O pastor era alemão. Uhum. O culto ia seguir a ordem falando em alemão, com os inários que eles trouxeram, com as bíblias que eles trouxeram em alemão. Então, realmente, por muito tempo, a igreja ficou fechada no sentido de que era um núcleo cultural alemão, era um núcleo também de preservação, porque, né, um gueto, acho que essa é a melhor palavra para definir. Sim. Foi por uma questão de sobrevivência identitária, de sobrevivência humana mesmo, né? E aí o pastor tinha uma função muito catalisadora, porque ele era o pastor, ele era o professor, ele era meio médico, meio juiz de paz, meio advogado. Então, assim, ele segurou as pontas em muitos aspectos para essa colonização dar certo. Que interessante. E quando que aqui no Brasil que a Igreja Luterana tomou essa dimensão mais de organização, né? Que você falou que hoje tem comunidades luteranas no Brasil inteiro. Quando que isso começou a se tornar mais oficial, né? Saiu dessa primeira comunidade e começou a se propagar pelo Brasil. Vieram mais alemães para o Brasil? Foi esse movimento que aconteceu? Sim, a gente teve mais levas, né? Então, assim... Por isso que as regiões onde a igreja luterana é maior, né, é sul do Brasil, o Espírito Santo, nas primeiras levas. E depois a gente tem, né, uma segunda leva de migração interna desse pessoal que sai do sul, né, e vai subindo o Brasil adentro, Bahia, Rondônia. Eu já tive em comunidade luterana em Rondônia, para você ter ideia, fazendo palestra. De novo, seguindo esse fluxo migratório das pessoas querendo buscar mais terras, lavouras, porque o núcleo da igreja luterana sempre esteve muito ligado ao núcleo da roça. Que legal. Né? A gente tem um estudo, né, que o maior número de igrejas luteranas e também número de membros é em cidades abaixo de 100 mil habitantes, ou seja, cidades menores, com esse cunho agrário, com essa coisa, né, da lavoura, de agricultura. Né? É uma característica do luterano. A gente tem mais dificuldade, sim, de inserção em cidades. Temos trabalhos grandes, bonitos, mas assim, eu estou falando um pouco da estatística da igreja luterana. E para a gente, assim, o momento assim, chave, né, histórico aqui no Brasil foi a Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, a gente tem um olhar de desconfiança para todo e qualquer alemão. E aí a igreja precisa se dar conta de que a gente não pode ficar mais dependente da Alemanha, porque até os anos 40, pastor era só alemão, vinha da Alemanha. Boa parte da finança era subsidiada pela Alemanha. Volto de novo no termo igreja de transplante. Certo. Só que aí tem a Segunda Guerra Mundial e aí a Alemanha é obrigada a cortar muita coisa, tanto de financeiro, né, de ajuda financeira, quanto até de mão de obra. Não tinha como mandar pastor para cá. E aí é o momento que a Igreja Nacional começa a se articular. Não, a gente precisa ter um local onde a gente forme os nossos pastores. E aí surge em São Leopoldo a Faculdade de Teologia, a Escola Superior de Teologia. Em 1946, 45 termina a Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, você tem o surgimento da Faculdade de Teologia, onde eu estudei, inclusive. Né? Então, o olhar da igreja volta-se, não, a gente precisa
ser uma igreja em solo brasileiro, formando nossos próprios pastores. E aí a gente começa esse movimento de enculturação, de deixar o alemão, de passar a língua portuguesa. Lendo as atas antigas da comunidade de Friburgo, é muito interessante de que até os anos 70, mais ou menos, você tinha cultos em alemão, né? 4 cultos em pensando, né, um mês com 4 finais de semana, né? E aí, nos anos 80, tem uma ata que diz assim, os membros solicitam que tenha um culto em língua portuguesa por mês. Ou seja, já está mudando a configuração. Aqui eu estou falando de final dos anos 70 e início dos anos 80. E aí, lá nos anos de 2009, 2010, aí assim, tinha um culto só em alemão. Era, né? Para um pequeno grupo que ainda, de pessoas idosas, que ainda falavam em alemão, mas o pós-2011, com a tragédia e tudo, então, aí se aboliu realmente culto em língua alemã, não se tem mais. E no Brasil ainda tem comunidades que ainda fazem culto em alemão? Ainda tem. Sobretudo no interiores de Santa Catarina. Sim. É muito comum, onde ainda a fala, né, alemã é presente nos lares. Então, assim, não é uma coisa que é regra da igreja, mas que é uma regra... Não é nem regra, né? Acho que é uma coisa do local. As pessoas no local ainda falam alemão, então, por isso, o culto ainda é em alemão. Né? Nessas localidades, até as pessoas que aprenderam o português é meio misturado, né? É um português meio misturado com alemão, né? O sotaque é muito forte também, né? Eu sou pomerano, né? A minha família é de origem pomerana lá do Espírito Santo. Então, lá em Santa Maria de Jetibá, se você quer trabalhar no comércio, você tem que saber falar pomerano. A gente tem cultos lá, por isso eu falei, a igreja luterana também, ela é muito do contexto. Então lá você tem cultos com língua pomerana e português, tipo, que legal. Vai misturando, às vezes um culto só pomerano, às vezes os dois, às vezes só português. Que legal. E é muito interessante porque que o alemão foi se perdendo, né? Em parte, efeito Segunda Guerra Mundial também, a perseguição, né, aos alemães. Então, assim, essa vergonha de dizer que você é alemão. Certo. O núcleo hoje da igreja, assim, que ainda tem sobrenome alemão, vou dizer sobrenome alemão, porque a pessoa já não é mais alemã, né? É pequeno e é aquela coisa, assim, as pessoas não sabem nem pronunciar o sobrenome alemão, assim, já se abrasileirou e acho que tá certo, é isso, a igreja precisa estar presente no contexto que ela está, né? Muito legal. E a igreja luterana, ela se considera o quê? Ela é uma igreja tradicional, uma igreja mais fria, uma igreja quente? Existe movimento carismático dentro da igreja luterana também? Como que a igreja luterana se identifica para o povo mesmo, né? Para dizer, olha, nós temos essa linhagem aqui, nossos cultos, eles têm um momento assim, de oração, de clamor ao Espírito Santo. Como que funciona essa liturgia? A igreja luterana ela é mais tradicional. Né? Acho que isso é... Mas também, vou de novo dizer, é muito contextual. A gente tem comunidades mais carismáticas, comunidades que fazem culto jovem. Então, assim, é muito do perfil da comunidade. A comunidade de Friburgo ela é mais tradicional, embora que assim, celebre liturgicamente com muita criatividade, com muita vivência, né? Assim, são cultos muito, vou dizer assim, avivados, né? Porque assim, quando a gente pensa em avivados, a gente pensa assim em gritaria, e não necessariamente, né? O culto pode ter uma dinâmica leve, ter uma fluência que, né? A mesma coisa, essa terminologia, o que é quente, o que é frio, né? Para mim isso é muito, muito peculiar, porque assim, eu posso estar numa igreja avivada, que tem aquela, né, cânticos e todo aquele apelo, e para mim aquilo ser extremamente frio, aquilo não me tocar. E eu posso estar dentro de uma liturgia assim, da mais tradicional possível, e aquilo tem um significado para mim que me sustenta e que para mim é quente. Então, assim, para mim, esse conceito, o que é quente, o que é frio, acho que não é um cartão de visita da igreja. Eu acho que é a experiência de fé de cada pessoa. Eu acho que isso varia também, inclusive, de culto para culto. Acho que eu posso estar num culto e, às vezes, é o famoso, nossa, isso foi para mim hoje, né? Ou eu estar e
foi bonito e tal, assim, mas não foi aquela coisa. Porque a gente não pode viver só de adrenalina, né? Senão o coração estoura. E eu sinto que as pessoas estão tão rasas de sentimento, tão rasas, ou estão assim, precisando de tipo assim, eu preciso viver emoções fortes para a vida ter sentido, que elas só ficam buscando isso, né? E aí você cria quase que um efeito de drogadição, né? Porque a pessoa só quer adrenalina, só quer a overdose. Só que, assim, a gente sabe que a vida de fé não é só pico. A gente também vai para o vale escuro da sombra da morte e também é um momento de amadurecimento de fé tão importante quanto o momento de pico. Eu acho que a sociedade, como ela se apresenta, tão carente, tão rasa, né? E quando eu digo rasa, eu não digo de conhecimento. Eu acho que a gente nunca teve uma geração que tem tanto conhecimento, mas tão rasa no sentido de sentimento, de entender, tão vazia existencialmente. Porque, assim, um cérebro cheio, tendo um coração vazio, você não vai muito adiante. É verdade. Eu acho que é essa crise que a gente vive. Por isso tem tantas pessoas desigrejadas, porque elas se decepcionam com a instituição, porque elas estão cheias de cérebro, mas falta ali, né? Ou seja, porque eu desisti daquela igreja? Porque ela não me dava a emoção que eu queria. Mas, meu filho, se você quer emoção, vai num cinema, vai num bungee jump, entendeu? Se é essa adrenalina que você está precisando, realmente, nenhuma igreja vai te satisfazer nunca. É verdade. É verdade. Realmente, as pessoas elas precisam ter embasamento da fé realmente, né? Porque isso acaba sendo muito abstrato, né? Muitas vezes, do que é a fé. Você acreditar no que você não vê, só que aí você quer ver demais, aí é que você quer ter algo ali palpável, sabe, que eu possa tocar, e aí só você tocado se eu tiver aquilo ali, né, se a luz estiver escura, a música estiver forte, e aí eu chorar, aí eu estou sentindo, mas a fé não é isso, né, a fé vai muito além, né, de você acreditar naquilo que realmente você não está vendo, é você muitas vezes estar em uma situação onde você está num momento difícil, mas você sabe que Deus está com você, que Deus vai te dar o sustento necessário para passar por isso. Só que muitas vezes as pessoas não querem passar por esses momentos. E aí só querem ter a emoção. E é uma coisa que realmente você tenta se preencher, só que quando aquela emoção acaba, também o vazio chega de novo, né? E aí você fica aquela rotina, né? Eu falei, é quase que um efeito de droga, né? É quase um efeito de droga. Passou o efeito, eu quero mais. Exato. Mas assim, que fé é essa, né? É verdade. Eu sempre digo assim que a nossa fé, ela precisa ser uma fé inteligente, né? Porque tem muita gente que também é agarrada, e é uma coisa muito farisaica daí, de que eu tenho que cumprir essas normas, esses preceitos, tipo assim, a igreja, eu não posso isso, não posso fazer aquilo, e aí cumprindo esse calhamaço de regras se sente um cristão. Sim. Mas também não é. Né? Jesus, inclusive, critica muito isso, né? Essa fé só dos ritos, do cumprimento. E, inclusive, com os fariseus revelando a hipocrisia disso, né? De que obrigava os outros a seguirem, né, os preceitos e Jesus mesmo sabia que eles não cumpriam, né? E critica isso. Então, tem pessoas que têm essa necessidade de também estar cumprindo meta para se sentir cristão. E aí eu também me pergunto, mas será que isso não é mais uma faceta da teologia da glória, da teologia das obras? Tipo assim, preciso fazer um checklist para dizer, olha, como eu sou um bom cristão, como eu tenho fé. E fé nunca é para os outros, né? A fé é tua, é seu, né? A maneira que ela se expressa, sim, respinga nos outros. Mas a minha fé está em mim. Sim. E aí acaba que vem essa reflexão realmente, né? Se você está indo à igreja, você está indo se encontrar com o Senhor por livre e espontânea vontade, porque aquilo vai te preencher de verdade, ou é apenas para cumprir um rito, né? Cumprir. Aí vai muito dessa questão pessoal, né? Da pessoa entender o que ela está
vivendo e o que ela está celebrando, né? Se a pessoa não entender o que ela está fazendo, realmente vai ser somente cumprir ritos, né? Fazer, eu vou lá porque tem que ir, né? Por exemplo, né? Nós católicos, né? É preceito ir na missa dominical, tá? Mas por quê? Só porque tem que ir, né? Você entende o que está sendo celebrado? O que o padre está sendo falado lá, ou o que o pastor está falando no culto, você está aplicando aqui na sua vida? Ou só está de corpo presente, né? Tem isso? Não, eu cumpri, eu vim à igreja no domingo, tô check, né, aqui, ó, pronto. Vou embora para casa, vou fazer o meu dia a dia, vou falar mal do meu irmão, vou fazer fofoca, vou passar a perna em se caso eu puder, ou eu vou descumprir o que Lutero recomendou, né? Vou fazer o meu sapato, em vez de vender por preço justo, vou vender com preço injusto. Aí, e na igreja, na minha visão, não significa nada, né? Porque você só foi à igreja. Mas colocar em prática na sua vida, que é o principal. Se você não fizer, se nós não fizermos, não vai adiantar de nada, né? O ser igreja, na verdade, começa depois que você sai das quatro paredes do templo. Perfeito. É ali. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Pescar no aquário. Né? Ali todo mundo é bom, todo mundo é bonito, né? Quem você mostra, né? Aonde você realmente mostra a tua postura de fé é depois que você sai da igreja. Interessante. Reflexão, hein, galera? Ó. Pastor, bicentenário da Igreja Luterana em Friburgo, na América Latina. Conta pra gente como está sendo essa programação, como está sendo essa preparação. A gente conversou em off que 1 ano atrás, né, o senhor já começou a preparação. Eu falei assim, nossa, tem bastante tempo, mas agora está chegando, né? Dia 3 de maio, né, que começa as comemorações. Conta pra gente como vai ser essa programação, como está sendo essa expectativa, como é essa preparação. Uau, como você disse, assim, a gente achou que tinha muito tempo e de repente agora, assim, quase, né, um pouco mais de 20 dias, né? Então, assim, é legal dizer que vão ser muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? Porque a gente tem em Nova Friburgo a parte da festividade religiosa, né, do luteranismo. A gente vai ter também a parte do Centro Cultural Teuto-Friburguense, né? Inclusive um abraço para o Edmilson, que coordena esse trabalho, que é a parte alemã, da gastronomia, da cerveja, tem isso. Tem a parte protocolar também da prefeitura. Então, assim, são várias frentes de trabalho que tudo conflui numa festa grande. Eu vou me ater à programação que compete à Igreja Luterana, né? Então, no dia 3 de maio, na sexta-feira, das 18 às 19 horas, a gente vai ter 1 hora do nosso sinos badalando. E as igrejas luteranas do Brasil todo vão badalar junto com a gente. Que legal. Então, assim, foi o convite para as comunidades que têm sino para badalarem junto com a comunidade de Nova Friburgo nesse dia. Depois dos sinos, a gente vai ter um culto de ação de graças lá no templo, com pregação da pastora presidente da igreja. Inclusive, né, a gente falava do ministério feminino. Sim. Atualmente, nós temos uma pastora no cargo de presidente da igreja. Então, a pregação do culto vai ser dela. É uma liturgia especial para essa noite. Então, essa programação da sexta. Nesse meio tempo também vão chegar as caravanas, né, das igrejas luteranas da região, do sínodo, né, sudeste. No sábado, a gente tem às 3 da tarde uma cerimônia lá no cemitério luterano. Aí você vai me perguntar, né, Tiago? Mas por que, né, uma cerimônia lá no cemitério? Lembra que eu falei do pastor Sauerbrunn, que ele com a família veio, né? A esposa dele estava grávida quando eles entraram no veleiro Argos. E em alto mar ela entrou em trabalho de parto e nasceu o Peter Leopold. A Charlotte, a esposa do pastor, faleceu. Aí, por questões sanitaristas, se jogava o corpo no mar, né? E a criança, isso eu acho sempre muito impressionante, chegou viva ao Brasil, chegou viva a Nova Friburgo, chegou no dia 3, mas veio falecer 10 dias depois, no dia 13 de maio. Então, naquele período ainda, você tinha essa separação, né, assim, ainda o conflito católico-luterano, porque só existia uma religião no Brasil. Certo.
né? A gente está antes da proclamação da República. Então, não vão deixar sepultar o bebê no cemitério suíço, que era católico. Então, para não criar maiores conflitos, né, com as lideranças e o pastor, né, do núcleo alemão, eles dão para eles um terreno, né, para quem conhece Nova Friburgo, naquele mesmo morro do Sanatório Naval. Né? À esquerda você sobe para o Sanatório Naval, à direita você sobe para o cemitério luterano. Então lá é sepultado o Peter Leopold, que é oficialmente o primeiro rito luterano em Nova Friburgo, em solo brasileiro. Então é um sepultamento. Então por isso a gente vai fazer um momento lá para marcar então essa memória de tantos imigrantes que morreram no percurso e também assim uma celebração de solidariedade diante ainda da crise de imigração que a gente tem no mundo. Então também uma cerimônia muito, muito emocionante ali no cemitério. Após isso, 16h30, a roda de conversa sobre Catarina von Bora e as mulheres, né, no movimento da Reforma Protestante. E à noite, 20 horas, no nosso templo, né, o concerto feito pela Banda Real Euterpe Friburguense, então com composições de músicos alemães, o hino Castelo Forte, inclusive mandar um abraço, né, para o Girlan Guirlan, também para o maestro Nelsinho, o pessoal, né, todo da Euterpe Friburguense que vai estar com a gente então nesse concerto. Isso foi no sábado. E no domingo, então, o culto ecumênico, né, como eu disse, lá na Praça Marcílio Dias, o famoso Paissandu, porque lá é o núcleo onde tudo começou. O primeiro templo foi ali, né, onde hoje é a Superpão. O segundo templo foi onde hoje é a Igreja Metodista. Então, lá vai ser o culto ecumênico. E de lá, então, a gente vai caminhando para o templo para fazer a inauguração, né, a dedicação do busto da Catarina e o almoço comunitário que vai ser servido lá. E na parte da tarde tem ainda um passeio no country, para o pessoal que veio, né, mais de longe para conhecer. O pessoal luterano gosta de brincar de bingo, então vai ter bingo também. Então, enquanto o pessoal come sobremesa. Então foi um momento mais light de confraternização. Né? E no meio disso tudo, eu não mencionei, também vem uma delegação da Baviera, da Igreja Luterana da Baviera, que vai estar com a gente. E terminado o dia da igreja, no domingo, aí continua até na quinta-feira a delegação da Baviera aqui em Nova Friburgo com o diálogo bilateral, né, entre a igreja brasileira e a igreja alemã. Que legal. Então, bastante coisa. E assim, nas nossas redes sociais, né, no Igreja Luterana Nova Friburgo, Instagram, Facebook, a programação tá lá. O pessoal acompanhar, tem live, enfim, tem muita coisa de divulgação para o pessoal estar acompanhando e participando. Que legal, que legal. Nós tentaremos nos esforçar para ir lá no culto ecumênico. Histórico, tá? É 200 anos. Para os 300 eu não garanto que a gente vai estar aqui. Os 200 com toda certeza. Poxa, que legal, que legal. E, nossa, que bacana, né? Como eu falei no início do podcast, né? Isso daí é história viva, né? Vai ficar marcado, né? O bicentenário é algo que vai ficar marcado para as próximas gerações estudarem, saberem, assim como o senhor leu as atas, né? De lá, olha, nós estamos pedindo pelo amor de Deus, né? Faz pelo menos um aí, né? Em português. Daqui a alguns anos também vão ler as coisas que aconteceram no bicentenário e assim a história vai acontecendo. E é muito legal isso. E dizer, Thiago, né, que não é só a comemoração, né, já é muita coisa, né, mas assim, não é só 200 anos do luteranismo no Brasil, mas assim, não é só o Brasil olhando para Nova Friburgo, mas é o mundo, né, porque toda a conexão da Federação Luterana Mundial também está olhando para o Brasil. Olha, o Brasil está fazendo 200 anos de luteranismo. Que legal. E o núcleo está onde? Nova Friburgo, aqui na nossa região. Isso é muito especial, isso é muito marcante. Nesse caso, né, 200 anos na América Latina, então quer dizer que nos Estados Unidos chegaram primeiro, antes da América Latina? Tivemos leva, sim, de imigrantes, praticamente ali simultâneo, um pouco antes, uma leva para os Estados Unidos. Poxa, que legal. Espalhou pelo mundo inteiro, né? Que legal. Então, hoje, praticamente todos os países têm presença luterana. Sim. Que legal, que legal. Isso daí é muito bacana ver o fruto, né, de tanto esforço, né, que, né,
os imigrantes, as pessoas que... Nossa, eu fico imaginando, enquanto você estava falando, né, o senhor estava falando sobre a esposa do pastor que teve que ser jogada no mar após ter morrido, eu fico imaginando, né, a cabeça deles, né? Uhum. Nossa, será que eu tive a melhor decisão? Não, né? chegando aqui no Brasil, de repente, todas as promessas não era bem assim, né? Não era... É verdade. A gente tem uma carta do pastor Sauerbrunn, é uma carta muito interessante, assim, porque ele vai narrando, né, contando para o pessoal na Alemanha as impressões dele do Brasil, né? E ele narra muita fartura, né? Assim, e é curioso porque os alemães têm muito hábito da cerveja, né? Ele diz que não tem cerveja, mas que o pessoal toma cachaça. Ele diz que a cachaça é tipo a cerveja do brasileiro. E, assim, em parte, o fascínio de tudo isso, né, do novo, mas também, assim, relatando a morte da esposa, né, de quantos nasceram, quantos morreram. Então, assim, eu fico pensando nesse misto de emoções, né? Assim, tem o novo, tem a esperança, mas tem também essa coisa do... Não foi fácil. Eu acho que a gente... toda essa comemoração também é um grande tributo, né, a essas pessoas que nos antecederam na fé. É verdade. E eu penso nisso não só, né, nos alemães, mas, gente, quantas pessoas nos antecederam, né, para a gente estar hoje, né, com o conhecimento que a gente tem, com a fé que a gente tem, enfim, com a vivência que a gente tem. É verdade, é verdade. Pastor, muito obrigado por ter vindo ao podcast. De verdade, foi um podcast muito legal. Com certeza, Nathalie, aprendemos muitas coisas, né? Tiramos bastante dúvidas sobre as coisas que a gente não conhece, né? A gente pesquisa e tal, mas nada melhor do que direto da fonte, né? O pastor mesmo falando pra gente, né, as dúvidas que a gente tem. E muito legal a gente ter esse diálogo, né? E eu penso que até esse podcast é uma forma também de ecumenismo também, da gente poder trocar ideia, conversar. E eu ia fazer até um comentário na hora que o senhor falou sobre a questão da gente não ficar falando das diferenças, né? No Concílio Vaticano II, né, o São João 23 disse, né, mais vale aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Uhum. Então a gente precisa nos unir cada vez mais, né? Então nós que professamos a mesma fé em Cristo, né, que Cristo salva, e nós temos que viver isso em unidade, né? Nós temos que nos unir cada vez mais. O mundo já tem muitas coisas ruins, né? Muita tristeza, muita fome, muita guerra, para que nós cristãos criemos mais divisões ainda, né? Mais brigas ainda entre a gente. Não, eu acho que o momento agora é da gente nos darmos as mãos e dizer que existe salvação para o mundo. E a salvação é Jesus, a salvação é o bem para o próximo, a salvação é a gente cessar as guerras e, em vez de a gente querer matar o meu irmão, não, vamos ajudar o nosso irmão, né? E sobre a crise migratória, por exemplo, que o senhor falou, muitos países fechando fronteiras, pessoas morrendo afogadas, pessoas morrendo de fome, de sede, por querer sair de uma situação terrível e ir para uma condição melhor. Que falta de humanidade. Deixa eu até fazer um parênteses, né, Tiago? Assim, eu vejo muito brasileiro dizendo que ser contra, né, a questão da imigração, né? Sim. E aí eu fico assim, meu querido, minha querida, você acha que você veio parar no Brasil como? Porque se você não é indígena, porque o indígena estava aqui. Sim. Se você é negro, se você é de origem asiática, se você é de origem alemã, se você é de italiano, sua origem é migratória. Então, quem é você para dizer que é contra imigração de um país acolher? Sim. Nós fomos acolhidos nesse lugar chamado Brasil. É verdade. Entende? Então, assim, peraí, que discurso é esse? Não estou nem entrando no mérito da questão da acolhida, do amor, nem estou por aí, assim, estou no mais racional. Se eu sou fruto de imigração, por que eu sou contra? Por que eu não quero que o outro tenha uma oportunidade? Acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, sim. Perfeito, é só você olhar seu sobrenome, vai pesquisar de onde que veio. Da onde você veio. Da onde que você veio. Aqui em Bom Jardim a gente tem um monumento, né, dos imigrantes que vieram para Bom Jardim, né? E lá tem os portugueses, alemães, suíços. Então, inclusive, se você é de Bom Jardim, dá um pulinho lá, procura teu nome que você vai achar lá, né? Que igual o meu é Souza Gomes, né? Os dois são portugueses, né? Tá lá, Souza Gomes foram imigrantes portugueses que vieram
para Bom Jardim. E lá tem, no caso, acho que, se não me engano, se é alemão ou suíço, mas Schott, né? Como que é Oscar Stutz, em Stutz. Emerick tem, inclusive um abraço para todos os Emerick que estão acompanhando, porque lá na igreja tem até assim, quando tem um momento assim, vamos chamar a família Emerick, assim, metade da igreja. aqui em Bom Jardim, Barra Alegre, tem muitos Emericks, né? Emericks e Schott tem muito também. Schwenk também. Schwenk. Então, nós somos uma miscigenação, né? Isso. Ninguém, enfim. Eu quero, antes da gente se despedir também, claro, né? Eu quero deixar de presente para você, Thiago, aqui, esse livro, Reflexões e Orações, ele é um compilado de textos, porque assim, na pandemia, sim, a igreja também teve que se reinventar, né? A gente não fazia live, a gente não fazia podcast, assim, a gente teve que aprender, né? E aí a gente fez um mutirão, vários pastores, pastoras, gravando videozinhos, e os videozinhos viraram essas histórias, né, esses textos. Então, assim, por exemplo, esse aqui é um texto meu, né? Deus existe? Provocações filosóficas. Você pode ler o texto ou você pode mirar o QR Code e me ver falando o texto. Olha, que legal. Então, assim, o vídeo veio antes do texto. E depois a gente achou que seria bacana a gente juntar, né, tudo num livro chamado de Reflexões e Orações em Tempos de Pandemia, mas não só para tempos de pandemia, assim. Então, muito presente obrigado para ti. E eu trouxe mais um exemplar que fica aqui contigo para presentear, para sortear, enfim, o que você achar melhor fazer com ele. Ótimo, tá bom? Muito obrigado, pastor. Tem dedicatória, pastor? Tem sim, tá lá. Estimado Thiago, abençoada leitura, Deus esteja sempre contigo, pastor Gerson. Muito obrigado, pastor. Olha, com certeza iremos ler, né, Thalia, né, com muito grado, e muito obrigado pelo carinho conosco, obrigado pelo sim, quando o Flávio fez esse meio de campo, né, fez essa ponte. Como eu falei com o senhor, é porque eu não tô com ela aqui agora, deve estar lá em casa, mas quando a gente fez uma lista de umas 70 pessoas, assim, que a gente falou assim, nossa, isso aqui a gente tem que trazer no podcast e tal. E aí o seu nome estava lá, né? E não o seu nome, estava assim, o pastor da igreja luterana. Vamos assim, descobrir o nome dele. Exatamente. Legal. E aí, recentemente, né, o Flávio esteve aqui, e aí dentro do nosso papo mesmo, a gente entrou em alguma coisa sobre ecumenismo e tal, aí ele falou do senhor, né? E aí eu falei assim, poxa, Flávio, eu queria trazer ele aqui no podcast e tal. Ele falou assim, não, isso daí a gente consegue sim, e de verdade foi muito legal o papo, espero que o senhor tenha gostado também Muita da conversa. Coisa. Prazer todo meu estar aqui com vocês. Gratidão pela oportunidade, acho que foi, enfim, eu sempre acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Sim. E chegou esse tempo oportuno desse bate-papo e brigadão mesmo. E conte com a gente sempre, tá? Se você precisar, tiver novidades lá na igreja, tiver que divulgar alguma coisa, conte com a gente aí, que a gente está à disposição também. E o senhor também, né? Quando tiver alguma coisa que queira falar, Thiago, vamos trocar uma ideia lá sobre isso, tá? Algum tema mais específico, o podcast está aberto aí para a gente poder fazer essa troca de ideia, tá bom? Muito obrigado. E eu quero agradecer também a você que ficou aqui até o final desse podcast, né? Graças a Deus, aí um podcast muito proveitoso. Thalia, aprendemos muita coisa hoje, com certeza, né? Esse aqui é um daqueles famosos podcasts leve de se fazer, que a gente aprende muita coisa. E acredito eu que podcasts como o de hoje é um motivo de nós estarmos aqui, sabe? Todas quartas e sextas tendo podcast, e a gente está aqui para agregar na vida de todas as pessoas, né? Nós já recebemos aqui diversos pastores, né? Diversas denominações, né? De igrejas, recebemos aqui metodistas, neopentecostais também já vieram aqui, padres. Dom Luiz já esteve aqui também, né? A gente já teve um podcast com Dom Luiz também, conhecemos a história dele, de como foi o chamado dele também. Inclusive, Dom Luiz vai estar com a gente no culto ecumênico. Ah, legal. Dom Luiz é uma bênção também, né? E vai ser bem legal. E
Enfim, nós temos aqui mais de 200 episódios que você pode acompanhar, além dos podcasts religiosos. Nós temos aí com psicólogos, com nutricionistas, médicos em geral, profissionais aí que agregam de uma certa forma na nossa vida. E, enfim, é uma alegria de verdade estar aqui trazendo conteúdos de grande relevância para todos vocês. E gratidão aos nossos parceiros, Padaria Cantinho do Pão, também os nossos parceiros de SAF Assistencial, Daylab e também Soneca Home. E lembrando que nós estamos sempre conectados via Free Online. Gratidão aos nossos parceiros. E semana que vem, galera, tem podcast, tá? Quarta e sexta-feira, às 7h30 da noite. Fique ligado na nossa agenda no Instagram, que lá a gente sempre está divulgando. E amanhã é sábado, né? Esse podcast aí no ar na sexta. Amanhã, sábado, a divulgação da agenda da próxima semana, se Deus quiser, estará lá. Pastor, como que segue vocês nas redes sociais? Igreja Luterana Nova Friburgo, né? E o meu pessoal é Gerson Acker, tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Facebook também é Igreja Luterana. Igreja Luterana Nova Friburgo. Perfeito. E lá tem live, né? Os cultos acontecem lá também. Em live, né? Toda a nossa programação do Bicentenário, também a programação semanal, os cultos especiais, temáticos. Você acompanha tudo lá. Bacana. Então acompanha a Igreja Luterana também nas redes sociais. E Thalia, minha esposa maravilhosa, obrigado aí mais uma vez pela operação do nosso podcast. Beijo no coração de todos vocês, galera. Bom final de semana e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.